DF em Pauta está de volta, começando hoje um bate-papo muito importante, democracia, jornalismo, sinceridade e verdade em todos os momentos. E hoje nós vamos começar ouvindo uma autoridade do Distrito Federal, o administrador regional da cidade de Arapuanga, uma das regiões administrativas mais novas do Distrito Federal. Hoje nós vamos receber aqui Sérgio Araújo, o administrador dessa cidade, que tem pouco tempo, é uma das meninas da cidade do Distrito Federal. Então, vamos hoje receber aqui Sérgio Araújo. Seja bem-vindo, administrador regional da cidade de Arapuanga. Seja bem-vindo ao DF em Pauta Podcast. Obrigado, Joston. É um prazer estar aqui no DF em Pauta, né? E eu acho que será um grande papo, que a gente está aqui para prestar conta de tudo que a gente tem feito durante essa temporada. E assim, quero agradecer o convite e é com grande prazer que a gente vem aqui para atender essa pedida do DF em Pauta. Maravilha. Desde já, a gente, para poder conhecer melhor o administrador regional, aqui o nosso prefeito da cidade de Arapuanga, né? Quem é Sérgio Araújo? Sérgio Araújo é filho de nordestino, chegado em Brasília com muita dificuldade, comerciante. Meus pais chegaram em 79, tenho 4 irmãos, sou pai de 3 filhos, tenho 2 netos e tenho uma vida feliz, faço o que eu gosto, eu faço pela minha comunidade com carinho, com amor. Então o Sérgio é razão, é coração, é sentimento. Então quando a gente trabalha com essas coisas, eu acho que é o fruto que a gente colhe. Então o Sérgio Araújo é essa pessoa feliz, que sabe respeitar as pessoas, que ama muito meus filhos, meus netos, e que hoje eu tenho o prazer de estar à frente de uma cidade que eu vi nascer, que eu me criei, que eu fiz a minha vida ali. Bacana. E como surgiu esse convite para você assumir essa vida pública como administrador? Porque você era comerciante, né? Você não era político. Então, em 2013 eu fui convidado para uma reunião, né, onde o então grande amigo, até hoje meu amigo Pepa, né, ele se lançou como candidato. E daí então eu tinha um comércio até 2018, perdemos a primeira eleição em 2014 e eu continuei acompanhando o trabalho e tenho grande satisfação de estar nesse grupo até hoje. E trabalhamos durante 2 eleições e vencemos a eleição de 2022, né? E o deputado um dia chegou para mim e pediu que eu indicasse uma pessoa para o cargo. E nós fomos conversar com 2 pessoas da cidade e numa dessas conversas, uma dessas pessoas falou assim: deputado, a pessoa mais correta está do seu lado. E ele simplesmente virou as costas, falou assim: é você mesmo, e deu certo, estou lá, estamos lá. Rapaz, e você nunca se programou então para isso? Não, veio por um acaso, né? Eu até conto uma história, Joston, que da minha época. Eu cheguei no Arapuanga, eu criei um time de futebol e um dia nós numa calçada, comemorando um título, aí passou um ônibus, jogou poeira, que nós não tínhamos asfalto na época, não tinha nada. Aí eu brincando com meus amigos, falei assim: olha, um dia eu vou cuidar da cidade para acabar com essa poeira. Então, assim, eu até costumo brincar nessa história, meus amigos de antiga, na época do Real Donte lá do Arapuanga, e costumo falar: olha, a palavra tem poder, eu nunca esqueci isso. E eu cheguei para vir nessa administração, pelo convite do deputado. Eu também, na primeira conversa que eu tive com o nosso antigo secretário Zé Humberto, é uma pessoa na qual eu tenho muito respeito, né? No primeiro dia que ele me viu, a gente trocou algumas palavras, falamos na época que ele tinha o Planaltão e eu tinha o mercado do meu pai que eu cuidava. Ele virou para mim e falou assim: olha, só pela nossa conversa você vai ser um bom gestor, né? Então tem muito respeito pelo Zé Humberto, pelas palavras dele, e aquelas palavras me marcaram desde então. E hoje estou aqui. E aí, beleza, você assume a administração de Arapuanga. Você sai do seu comércio, né? Não, você não abandona o comércio, mas você deixa de estar lá porque você tem uma cidade agora para cuidar. Cidade nova, cheia de projetos, cheia de plano, uma comunidade absolutamente precisando de muita coisa.
E aí, qual foi a primeira impressão quando você sentou na cadeira? Então, Joston, na realidade, em 2018, eu saí do comércio local do Araponga e fui mexer com eventos, né? Uhum. Então, a gente trabalhava com alguns eventos na cidade. E quando veio essa situação que eu fui pego mais ou menos de surpresa, né? Eu falei, deputado, é uma missão? É, e eu acredito que tudo na vida é colocado pra gente por Deus, né? E a primeira, a gente se assusta, né? Hoje eu falo que a minha chegada no Araponga não foi uma chegada assim que eu escolhi e de repente Deus bateu na minha porta e falou, olha, vai lá. Então o deputado fez essa indicação. Hoje eu vejo a administração do Araponga uma das melhores administrações do Distrito Federal, né? Isso eu não falo sem índice. Hoje, na efetividade, a nossa administração é o 3º mês consecutivo em primeiro lugar no Distrito Federal. Então, assim, nós temos dados em que mostra que nossa gestão é uma gestão competente, uma gestão boa e que muitas coisas, se você colocar âmbito de alguns projetos que nós tivemos dentro da nossa administração, ela serviu de amparo, né, para outras administrações. Então, hoje, tudo que eu falo, que Deus me deu também uma grande equipe, eu tenho uma equipe fantástica dentro da administração do Araponga, nós temos poucas pessoas, mas de uma qualidade fora do normal. Então, você teve essa primeira impressão, mas você encarou alguns desafios logo no início. Quais foram as primeiras dificuldades que você enfrentou ali que foi difícil, marcante para a história da administração e do administrador? Joston, primeiro embate que nós temos é com algumas pessoas que queriam estar no meu lugar. Então, nosso primeiro problema foi esse, né? De mostrar para as pessoas que a gente não estava ali para fazer oposição a ninguém, e sim para trabalhar pela uma cidade. E graças a Deus nós conseguimos. Hoje eu tenho grandes amigos ali que no começo talvez fosse um pouco receoso do nosso trabalho. E até quero mandar um abraço aqui para uma pessoa fantástica lá do Araponga, que eu tenho muito respeito, que no começo acho que tinha dúvida, meu amigo Bira. Bira de Oliveira. Bira de Oliveira, hoje, muitas vezes a gente teve a oportunidade de conversar, eu estive num programa na rádio dele, e sempre fui muito bem recebido, Rogério Araponga, algumas pessoas que tinham um pouquinho não vou dizer de cisma, mas que talvez não confiassem no nosso trabalho. Hoje são pessoas que eu admiro, são pessoas que a gente aprendeu a conviver com as nossas diferenças políticas. E que agora respeitam o seu trabalho. E graças a Deus a gente não tem oposição. Quando se fala em oposição hoje, Joston, são as pessoas que querem vir candidato, que não tem nada na base e o que ela tem que fazer? Atacar o trabalho que está sendo bem feito. Então, para que as pessoas cresçam dentro do Araponga hoje, ela tem que atacar o meu trabalho. E eu tenho a minha convicção de que o melhor para aquela comunidade eu sempre vou fazer, porque eu não faço só pelo trabalho, eu faço pelo carinho, pelo amor. Então, é uma cidade que me impulsionou para a minha vida, para o meu bem-estar. Então, eu não faço por trabalhar. Quando você trabalha por amor, você trabalha porque você gosta. Então, hoje, eu vejo a minha cidade crescer, eu entrar no bairro igual eu entro hoje, uma cidade que eu conheço há 30 anos, um bairro que tinha 30 anos, o bairro de Fátima, não chegava nada. Hoje eu estou vendo lá, se colocar água legal, se colocar energia, a gente conseguir arrumar estradas. Então, isso para mim é gratificante. E aí, quando você começa a abrir a porta para a comunidade, porque essa sua gratificação é porque você está vendo a comunidade aproximando, você vai na rua e aí começa a ouvir o povo. Qual tem sido uma das grandes dificuldades hoje do Araponga, que você ainda não conseguiu solucionar e que, vamos dizer assim, é prioridade para a administração? Josson, tem alguns temas no Araponga, né, hoje, da nossa cidade do Araponga, que eu acho muitíssimo importante. É triste eu chegar no final de um ciclo, né, que eu não sei como é que vai ser daqui 6 meses. E falar assim, olha, a administração regional não se construiu nenhum equipamento público. Isso, para mim, é constrangedor. Mas, por outro lado, eu vou olhar uma cidade que nós conseguimos evoluir demais.
Então, se criar no primeiro ano, se criar a identidade da administração, se criar um CNPJ, se criar um quadro de despesa que não tinha, entendeu? Você criar os objetivos futuros para a gente colocar, né? As despesas futuras para se colocar dentro da LOA. Então, assim, foram etapas que nós fomos vencendo que foi mudando a história do Araponga. Então, não se constrói uma cidade da noite para o dia. Foram 4 anos muito de parte documental, mas eu estou ali, e no dia que eu saio de coração cheio de alegria, porque hoje eu consigo ver alguns pontos ali que nós conseguimos mudar a história de vida de muitas pessoas. Então, hoje a administração do Araponga, para mim que estou ali como gestor, eu vejo que o que nós podíamos fazer, nós estamos fazendo. E quem vai falar da administração do Araponga? Quem é que vai falar? Quem, às vezes, olha por si próprio. Quem olha pelo um todo vai ver que nós fizemos em todos os cantos que nós podemos. Nós conseguimos entrar, nós fizemos um grande trabalho. Pegando lá do início da administração, do primeiro dia que você assumiu a administração até o dia de hoje, você consegue enumerar... Foram várias coisas que aconteceram na cidade, mas você consegue enumerar as coisas mais importantes acontecidas ali dentro daquela cidade? Olha, vou enumerar algumas coisas que eu acho, assim, Joston, que elas são essenciais para a comunidade, né? Porque se eu for elencar obras, a gente, graças a Deus, nós estamos a 345, né? Nós temos revitalização da Erasmo de Castro, revitalização da água de coco, nós temos drenagem que nós construímos, nós temos desobstrução de quase toda a drenagem do Araponga, que existia, mas não funcionava. Então agora mesmo nós fizemos em 2023 quase 9 quilômetros de calçada. Agora nós estamos revitalizando a calçada ali da Erasmo de Castro. Então, assim, são inúmeras coisas que nós temos. Mas o que eu alenco de importante hoje dentro da administração do Araponga, nós temos hoje um embate muito grande na água de coco com o comerciante, porque nós colocamos uma faixa lá de proibido estacionar. E isso teve uma queda no comércio. Hoje, nós temos um comerciante que ele já vinha se arrastando. Com isso, piorou mais ainda. Mas a nossa intervenção é porque lá em 2019, né, gestores do passado criaram um documento pedindo que se colocasse a unificação da Avenida Água de Coco. Quando você fala unificação, seria como isso? Uma única. Então, água de coco vai no sentido? Só num sentido só. Então hoje, Joss, se você parar para pensar, hoje, onde é que é o coração do Araponga? Água de coco. Água de coco. Quantos comércios que eu tenho ali? Quantos empregos que eu tenho ali? Então, a nossa maior preocupação, a nossa maior luta hoje era para que não se unifique a Avenida Água de Coco. E essa experiência teve no bairro do Jardim Roriz. Nós tivemos o Jardim Roriz, né? Eu sou uma pessoa que me criei ali fazendo entrega de bicicleta ainda na época do meu pai. E a gente lembra que tinha o Mercado Ferreira, o Mercado Bahia, o Mercado Espírito Santo. Ali era um ponto comercial fantástico. No mesmo sentido, no mesmo sentido. Né? Quando se unificou, você vê que teve a evacuação, lojas para alugar, o comércio caiu, a valorização do ponto comercial caiu, né? Claro que já se vão quase 20 anos depois disso aí. Hoje talvez já tenha se reconstituído, porque a cidade cresceu, a população cresceu, talvez tenha. Mas o impacto hoje, de unificar a água de coco hoje, nós vamos jogar aí 200, 300 empregos na nossa cidade ao raléu. Isso é um problema muito sério. Isso é um problema seríssimo. Então hoje nós estamos passando uma dificuldade, porque o carro está proibido parar e o comércio já caiu. Imagine se unificar. Então a nossa briga hoje dentro da CEMOB, tivemos lá semana passada, para que a gente coloque sentido único do ônibus, para que os ônibus não se encontrem na Avenida Água de Coco. Fizemos lá um projeto para que se crie uma linha expressa que passe lá por baixo, lá na marginal da 345, que ela não passe dentro da Avenida Água de Coco. Então a administração tem procurado inúmeras soluções. Tivemos uma reunião junto ao comércio para falar sobre o horário de proibido estacionar. Essa reunião nós fizemos um bate-papo, entregamos um documento que passamos de comércio em comércio,
um pedido assinado pelo comerciante sobre horário de carga e descarga, sobre horário de proibido parar, entregamos ao Detran. E assim, eu acho que hoje, igual você me perguntou, qual as dificuldades que nós temos hoje. Essa é uma que eu acho trânsito, que... né? Isso não é só o trânsito. É a mobilidade, é o emprego, é muita coisa que envolve, né? Envolve muita coisa. As pessoas que pegam ônibus estão super felizes. Uhum. O comerciante está super triste. Então a gente tem que buscar um bom senso para todo mundo. E hoje como que tá, na verdade, então, porque já tem a faixa demarcando, proibindo o estacionamento, certo? Hoje nós temos um processo onde o Detran já se mobilizou para que seja mão única. A CEMOB tinha dado um parecer para que fosse mão única e nós entramos, né, com a série de mudanças para que a gente faça para que não aconteça. Nós fizemos uma reunião com o comerciante e o último tacada nossa vai ser, entendeu, audiência pública. Porque as pessoas têm que entender que tem que ter um bom senso de ambos os lados. O que é bom para a comunidade, num certo momento, talvez quando se aplique a regra, não seja bom. Porque se a comunidade pedir para unificar e o comércio cair, são muitos empregos jogados fora ali. E aí, assim, para poder entender e muitas vezes o ouvinte que está nos acompanhando também compreender essa situação, que ela é importante, ela impacta diretamente na vida da população, tanto do comerciante, como do morador, como do motorista de ônibus, como de todo mundo que envolve na cidade. O trânsito lá, se eu paro o meu carro, tem um monitoramento de câmera ou tem, por exemplo, agentes de trânsito multando alguma coisa ou ainda não está acontecendo isso? Não, nós tivemos uma conversa a princípio com a comandante lá, que a PMDF estariam fazendo, né, conscientização. Mas acontecia que o Detran esteve lá, multou alguns comerciantes, né? Então a gente tá com o Detran fazendo essa atuação, né, que nós até pedimos que suspendesse, mas a lei de trânsito é para todos, a gente não tem esse poder, né? Porque a ideia de nós fazermos isso é um estudo para entender o quê? O transporte público melhorou 80%. Só que o comércio caiu 30%. Entendeu? Aquele comerciante ali está mantendo seu funcionário na dificuldade. Então nós estamos procurando outras soluções. Porque se colocar os ônibus num sentido único, eu evito o encontro do ônibus com o outro, onde é o maior problema que nós temos. Essa é uma pedida que nós temos na CEMOB. Se eu criar uma linha que ela não passe na água de coco, fazendo um expresso para o plano piloto, entendeu? Ela vai passar lá por fora. Eu estou tirando mais umas 10 viagens de ônibus ali da água de coco. Então, esse estudo nós estamos fazendo, estamos levando aos órgãos, porque para nós, eu sou comerciante de lá, eu tenho minha loja lá, entendeu? Eu tenho a farmácia que está lá no imóvel meu, eu tenho um restaurante que está no imóvel meu, e todos eles estão reclamando. Não seria ideal também, aí já é um pitaco, na verdade, né? Se me permite. Claro. Não seria ideal tentar ver a possibilidade também desses caminhões de carga e descarga, que também acontece muito lá, né? E aí também o encontro de ônibus com caminhão de carga e descarga, que tivesse um horário diferente para eles fazerem esse tipo de ação, para facilitar também a mobilização desses caminhões? Johnson, na realidade é o que eu falei para você, nós sentamos com o comércio, entendeu? Fizemos a reunião, tinha mais de 100 comerciantes presentes, depois nós passamos de comércio em comércio com um textinho, né? O comércio opinando sobre o horário, e nós pegamos esse horário que a maioria do comércio opinou que ficasse proibido de estacionar de 6 às 8 da manhã, de 11h40 às 13h40, né? E de 17 às 20 horas. Então, esse foi um documento que nós fizemos com todos os comerciantes e entregamos no Detran e estamos aguardando a resposta do Detran para que a gente possa tentar equalizar isso aí, né? Que seja bom para o comércio, que seja bom para o transporte público, que seja bom para as pessoas que estão ali usufruindo do comércio. Então, é uma balança difícil de se equalizar, é um peso difícil, né? Porque cada um acha que está sendo prejudicado. Muitas vezes o comércio, eu tenho um rapaz lá
que ele manda mensagem para mim como se eu fosse uma pessoa do mal. Entendeu? E pelo contrário, eu falo para ele, cara, eu tô na mesma que você. Eu tô no mesmo barco. Porque se afundar o barco de vocês, afunda o meu também. Então, esse, Joston, é um ponto que eu vejo como um grande problema no Arapuanga. Mas, assim, as soluções, nós demos todas as soluções possíveis, né? E esperamos que os órgãos competentes agora acelerem esse processo para nos dar uma resposta. Uhum. Porque, em todo caso, se mais uma vez nós fomos notificados que o Detran vai unificar ou que a gente vai fazer alguma coisa, a administração vai fazer o seu papel de chamar o comércio, chamar a população para a gente tentar mostrar, fazer uma audiência pública, aí sim o que for decidido de audiência pública vai ser tomado. Então, a gente sabe desse processo que foi criado em 2019, quando o administrador era o Célio Rodrigues, ainda de Planaltina. Uhum. A gente sabe que foi reiterado depois o pedido em 2021, a gente não estava lá, e desde 2022, quando eu cheguei, foi uma das preocupações que eu tenho, e hoje é um dos nossos objetivos fazer isso quanto antes, porque você sabe que a administração pública é um cargo que você amanhece, anoitece e não amanhece. Então, eu tenho corrido com isso ao quanto antes para que Dorme nomeada, acorda exonerado. Exonerado. Então, eu tenho corrido com isso antes, cobrando, peço à minha equipe, porque a gente precisa bater um martelo lá que seja bom para todo mundo. E o martelo batido que vai ser bom para todo mundo, na minha opinião, unificação dos ônibus. Quando eu unificar os ônibus, eu consigo liberar uma faixa para estacionar. Então, existe a dificuldade, existe o problema. Existe uma avenida onde não tem calçada, existe uma avenida onde não se tem condições de fazer uma calçada para um cadeirante andar, e você tem na mesma avenida cadeirante, pessoas andando, vocês têm carro estacionado, você tem carroça. Então, eu ia passar para uma pergunta agora, só que como você tocou nesse assunto, eu vou ter que entrar nesse assunto de novo. Você está falando de uma avenida Água de Coco, que é o mesmo problema da avenida lá, por exemplo, do Posto 5. O posto de saúde. Muita gente reclama do Arapuanga que não tem, por exemplo, a gente não tem um abrigo de ônibus aqui para poder aguardar o ônibus. Aí então, se está chovendo, a gente se molha, se está no sol, é sol muito forte ou é poeira muito forte. E muitas vezes a população não consegue compreender por que não tem. E eu acho que esse é um momento interessante de você esclarecer. Por que você não coloca, então, em todas aquelas duas avenidas, um ponto de ônibus com recuo do jeito em que a população quer? Então, se você andar na Avenida Água de Coco, nós temos uma parada de ônibus. Uhum. Inclusive, nós tivemos um embate, às vezes, com aquele lote, porque ele foi indicado como equipamentos públicos para a gente. Né? Mas por trás existia uma briga judicial de quem era dono, de quem não era. Nós aproveitamos o ensejo e colocamos aquela parada. Porque a não ser ali, onde é que eu consigo colocar uma parada de ônibus? Não tem nem espaço. Então, quem é que vai querer uma parada de ônibus na frente do comércio? Então, assim, nós temos essa dificuldade lá. A situação de nós colocarmos uma linha de ônibus passando lá na marginal da 345, existe essa possibilidade de colocar vários abrigos. Então, assim, a cidade não foi planejada. A cidade foi vendida, as pessoas que compraram são donos do seu pedaço, e ninguém pensou no começo em recuar. Então, hoje o comércio que recuou, ele serviu de estacionamento para todo mundo. Então, foi um planejamento que não foi feito. Uhum. Agora, nós temos uma cidade construída, nós não temos mais como fazer isso. E assim, estudos estão sendo feitos. Inclusive, eu tive há uns 2 meses atrás, né, com o pessoal da UNB, que eles fizeram um estudo lá e tinha que recuar isso. Aí eu fui e falei, professor, é o seguinte, se o Estado tiver que comprar todos esses prédios de uma avenida, eu vou derrubar a metade da avenida, aí eu sim. Mas na metragem que tem, né, o estudo que a UNB me entregou fala que teria que ter 10 metros de asfalto. Eu tenho 7. Né? Fora as calçadas que hoje são todas ocupadas. Então, a Avenida Água de Coco, a gente tem que procurar um meio termo. O lugar que tem possibilidade de ter a calçada também. A gente tem que procurar um meio termo. Porque se você falar assim, Sérgio,
vai resolver. Eu falo assim, olha, eu quero o gênio que vai chegar e resolver a água de coco. Então, hoje para nós é um problema. Outro desafio que eu tenho também, Josto, aí também é referente ao comércio, né? Eu sou muito questionado porque surgiu uma venda daqueles lotes da Avenida Erasmo de Castro. Uhum. Nós fizemos o mesmo processo, entendeu? Abrimos um pedido de desapropriação, porque você concorda comigo que o pulmão do Araponga hoje é o estacionamento da Avenida Erasmo de Castro? Se eu vendo o estacionamento da Erasmo de Castro, o que acontece com aqueles comércios que estão ali? No caso, a sua avenida que você fala de Erasmo de Castro ali, seria da frente da CAPEM até o balão da... Isso, da 130 com a 345. Não, 230, né? 345 é um pouquinho mais à frente. Uhum. Seria aquela frente. Então, existem estacionamentos na frente. E existe uma empresa do lado direito de quem está subindo, né? Falando em comercializar aquilo lá. Então, não existe, está judicialmente, está na justiça. Mas é uma coisa que me preocupa no futuro. Uhum. Como você tem a independência que apareceram alguns lotes, entendeu? Isso me preocupa no futuro. Mas a Independência tinha espaço para isso, né? E ali não tem. Ali não tem. Mas como Araponga hoje é uma cidade que não tem equipamentos públicos, não tem espaços públicos, isso nos preocupa. Então, por isso que nós pedimos a desapropriação. Então, tanto de um lado quanto do outro. E também é uma luta que eu falo que eu luto todos os dias para que isso aconteça, porque eu não sei o dia de amanhã. Se amanhã entrar uma pessoa lá que não pensa no comércio, se amanhã entrar uma pessoa lá que não conheceu a realidade daquela avenida. Então, isso me preocupa muito. Então, eu falo que são coisas que diariamente a gente está deixando tudo documentado. Então, se você me falar assim, Sérgio, a administração do Araponga hoje, como é que você descreve a sua administração? Uma administração muito competente, entendeu? Que tudo que você procurar, a gente tem documentado. O dia que fizemos, como fizemos, o que nós pensamos, o porquê que aquilo está naquele lugar, o porquê que o terminal rodoviário não está lá em cima. Porque quando nós chegamos lá em 2022, esse projeto do terminal já tinha sido para ser lá na Erasmo de Castro. Então, às vezes as pessoas questionam, vão para a rede social falar o que elas não sabem. Uhum. Entendeu? Inclusive, tinha um grupo de pessoas na cidade colhendo assinaturas, dizendo que com aquelas vendendo essa ideia, né? Que com aquelas assinaturas ia conseguir levar o terminal para outro lugar. Isso é vendendo ideia que não existia, porque se você já chegou na administração dizendo que o terminal rodoviário já estava marcado no lugar, aquelas assinaturas não iam mudar em nada. Na realidade, eu acho que as assinaturas, talvez elas sejam, não vou dizer inválidas, né? Não são legítimas o interesse das pessoas. Quando você tem algo, né, que é de assinado pela comunidade, Sim, você tem a vontade, você tem o interesse da comunidade, você demonstra ali, por exemplo, que a comunidade está querendo reivindicar um assunto, mas se já está determinado pela administração pública que será em um local... Eu tô até rindo aqui, que acabou de chegar no meu telefone, que um tal de Alex, né, acho que é Alex Oliveira lá, acabou de publicar isso que eu acabei de falar da Erasmo de Castro, né? Que envolvendo meu nome nesse lote da Erasmo de Castro. Então, assim, mas, infelizmente, assim, existem pessoas que utilizam, na verdade, até mesmo as redes sociais, para poder se valorizar, não é pensar no interesse da população. E aí, quando nós estamos num veículo de comunicação como esse aqui, a nossa ideia justamente é esclarecer a todos os ouvintes, a todo mundo que está acompanhando o DF em Pauta. Eu não estou aqui para poder levantar a minha bola, para mostrar que eu sou o líder comunitário, ou melhor do que ninguém, nem para mostrar que o Serginho ele é o melhor administrador, embora ele foi eleito lá com a administração dele como a primeira administração em ouvidorias. Mas isso não foi porque gostaram do rosto do Serginho, que ele é bonito, não. Entendeu? Que eu nem acho o Serginho bonito. A namorada dele leva já. Mas tem um detalhe. É porque tem serviço. É por isso. E isso é através de ouvidoria. E eu queria que você falasse por que isso também.
por que dessa ouvidoria. E quem estiver discordando pode ver lá na ouvidoria se é verdade, se é mentira. Isso não tem nenhum... Ele não recebeu um centavo a mais nem a menos por conta disso. Sabe o que eu vejo, Johnston? Hoje eu não me preocupo com esse negócio de redes sociais. Eu acabou de chegar aqui, eu até li, porque eu acho engraçado. As pessoas que vão para a rede social, elas nunca foram na minha administração para fazer uma ouvidoria ou fazer um pedido, entendeu? Ela quer mostrar o buraco lá para a rede social ver o que não é realidade. Porque se ela tivesse interesse em cuidar da comunidade, ela iria no aplicativo, ela fazia lá uma ouvidoria, ela faria uma cobrança. Não, ela quer o quê? Rede social. Ela quer aparecer em rede social. Isso para mim não faz diferença, sabe? Não faz diferença porque a pessoa não entende. Por exemplo, lixo. A nossa cidade tem um grande problema com lixo. O culpado sou eu, o culpado é a comunidade. Aquele percurso da 345 ali, 345 ali da entrada da rajadinha. Não é só ali, 345, não. Dali, ó, até no balão, a quantidade de lixo que tem de fora a fora, e você pode colocar, eu vi isso, aí a comunidade pode acompanhar, agora não que as redes sociais da administração estão suspensas, e não só da administração, mas de todas as administrações, devido ao defeso eleitoral que começou no dia 4. Mas a gente acompanhando as redes sociais da administração, teve um dia que foi feito um serviço na administração do Arapuanga de retirada de entulho em toda a cidade. 3 dias depois, o Sérgio estava gravando um vídeo no mesmo lugar, como se nunca tivesse tirado um saco de lixo dali. Impressionante uma coisa dessa. E a culpa é de quem? Johnston, quando a gente fala, muitas vezes eu concordo que a cidade hoje não tem um papo entulho. Isso eu concordo. Entendeu? Eu não tiro o direito de um carroceiro, que eu já tive várias conversas com o pessoal. Eu respeito quem tem uma carroça, que trabalha e sustenta sua família com a carroça. Entendeu? Mas muitas vezes a pessoa tem que entender, olha, eu tenho aquele local ali. A gente não temos nenhum local na Araponga, mas eu acredito que já foi conversado várias vezes. Gente, vamos todo mundo colocar nesse local. Mas eu tenho 20 pontos de descarte ilegal. Nós revitalizamos mais de 30 pontos já. Tem lugar que nós temos árvore hoje de 1,5 m, 2 metros de altura, que nós plantamos quando chegamos ali. E o pessoal não tem essa consciência. A nova lei da governadora agora vai pegar muito sujão. Então eu acredito que é muito fácil eu criticar o trabalho. Mas será que as pessoas têm a consciência do que elas estão fazendo? Entendeu? Quantos carros jogam entulho ali na beira da F-230 e sai picando, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Até porque é mais cômodo, né? Passa um carroceiro, eu paro ele, dou R$100, 200, que seja, ele retira o lixo e ele se vira onde que ele vai jogar. Então assim, já teve dia de nós tirarmos 300 caminhões num dia, em operação feita junto com a Nova Cap, junto com a SLU, entendeu? E assim, aí o pessoal vem falar, a culpa é da administração? Não, gente. A culpa não é só da administração, não. E assim, é um prato cheio para quem quer aparecer. Sim. Entendeu? Porque a pessoa não vai lá e fala assim, olha, tem um lixo ali, vou fazer uma ouvidoria sobre o SLU. Não, ele vai lá, o administrador, cara, o administrador, não, a obrigação de lixo é da SLU. Sim. A parceria que tem hoje dentro do estado, porque o SLU não dá conta, nós trabalhamos em conjunto. O SLU me ajuda, eu ajudo o SLU, e a gente trabalha em conjunto. Então, assim, a crítica, ela só vem nos pontos em que as pessoas são a culpadas também. Agora, interessante uma coisa, Sérgio, é que quando existe essa responsabilidade do lixo, essa responsabilidade do seu entulho que a pessoa vai jogar ali, ela precisa entender que ela é responsável por aquilo ali. Assim como ninguém tem a autoridade de cercar um pedaço e fazer o que bem entende do seu pedaço. Por exemplo, na frente da minha casa eu vou lá e faço uma calçada. Ou então eu cerco, vou lá e faço um monte de canteiro e começo a plantar e eu mesmo posso estar comercializando. Eu entendo da pessoa que está muitas vezes necessitada, precisando do emprego, e é aquilo ali que ela consegue tirar, vamos dizer assim, o seu sustento, o pão de cada dia.
Mas você imagina se isso acontece, todo mundo sai pegando um pedaço dentro da cidade, vai virar o quê? E infelizmente você teve um problema lá com isso. Na realidade, hoje as pessoas chegam e querem ocupar espaços, né? E elas não entendem que existe um planejamento. Uhum. Entendeu? A cidade de Arapuanga, ela, como se diz, é uma cidade de ninguém. E hoje nós temos um planejamento. Então, quando se temos oportunidade, agora mesmo nós estamos colocando 2 parquinhos. 2 parquinhos com acessibilidade. Então, o nosso projeto, lá da área de convivência ali, que é naquela entrada do Araponga, onde nós colocamos o letreiro, né? Sim. Nós vamos Araponga, tem um projeto, agora chegou o parquinho de acessibilidade, que vai ficar atrás do letreiro. Né? Nós temos uma PEC, mais na frente temos um parquinho. Estamos com um pedido de um sintético para essa área. Então, aquela avenida, a nossa ideia hoje é que ela seja uma avenida de lazer. Entendeu? Então, assim, são coisas que são programadas. A gente não consegue fazer a toque de caixa, nós não temos financeiro na administração regional de Arapuanga. Então, esses parquinhos são emendas que chegam pela nova CAP e a gente faz a indicação e vão acontecendo, entendeu? Então, esse é um dos pontos que nós vamos entrar agora, que é a questão desses recursos. Como é que está a relação da administração do Arapuanga, por exemplo, tanto com o governo do Distrito Federal através da governadora Celina, né, teve com o governador Ibanez, agora com a governadora Celina, e com os deputados que colocam emenda para poder estar executando as coisas dentro de Arapuanga. Johnston, é um assunto que é muito importante a gente entender. Tá chegando a eleição agora, não tá? Uhum. Nós temos 24 deputados distritais, Sim. certo? 2 deputados colocaram emenda na administração regional de Arapuanga, ou no Arapuanga, 2 deputados distritais. Pelo menos que passou pela minha gestão, que é o deputado Pepa, né? E Jorge Viana colocou uma emenda para se colocar iluminação ali de frente a marginal ali perto do antigo Sambia. Então, esses 2 emendas não, esses 2 deputados dos 24 colocaram emenda no Arapuanga. Vale do Sol ali. Vale do Sol. Entendeu? Cadê os outros 24? Eles vão para Planaltina agora pedir voto. Cadê os outros 22, né? Uhum. Cadê os outros 22? Entendeu? Se teve alguma emenda, não passou pela gente. Eu não posso dizer para você que ele não colocou lá no DR, tal, mas que passou pela gente. Pela administração, para executar pela administração. Não, e outra, essa iluminação não foi executada pela administração. Chegou lá o ofício do deputado Jorge Viana falando que colocou essa emenda para iluminação. Nós fomos até a SEB, inclusive faltou um pouquinho, o Pepa foi e complementou. R$25 mil do Pepa complementou. Depois de lá, você pode ir lá no histórico. O único deputado que colocou emenda dentro da administração regional da Araponga é o deputado Pepa. Isso é importante ser lembrado, até porque a comunidade do Arapuanga precisa entender isso. Agora, não significa que o deputado está cobrando aquilo em que ele colocou, mas é importante que a comunidade entenda quem pensa pela comunidade. Não, o que eu estou falando, eu não estou querendo, né? Eu estou querendo dizer para a comunidade que agora vem as pessoas de fora aqui, entendeu? Vem um deputado de fora que nunca veio na cidade, passou 4 anos sumido. Sim. Aí vai comprar 2 ou 3 lideranças ali, que a liderança vai falar que é bom para o Estado, que é bom para a Planaltina, e depois que está eleito, cadê? Então a gente sofre com essa falta de verba. A gente sofre com a falta de mais deputados. Então, e Planaltina, ela tem que entender quem fez para Planaltina. Hoje, Johnston, dentro de Planaltina, a gente vê a mudança que aconteceu. São 4 anos de mudança radical na nossa cidade, de equipamentos que estão chegando, de estradas, caminhos das escolas, reforma de creche, reforma de hospital, área rural. Quando você fala da gestão de Planaltina, só vai falar mal da gestão quem não participa, que quem quer estar no lugar. O deputado Pepa hoje, né, eu vejo o quanto transformou a nossa cidade. Entendeu? Eu falo da minha gestão. Porque quem me colocou lá foi ele. Mas todas as vezes que eu precisei bater na porta de alguém, eu liguei, deputado, preciso ir em tal secretaria. E ele vai lá, ele briga, ele faz o papel dele. Então hoje, eu falo que a nossa gestão, o que acontece com a nossa gestão?
ela é apedrejada por quê? Porque está dando fruto. Vamos falar então agora sobre essa questão desses aparelhos públicos que estão para chegar. Porque a população pensa muito na hora que a máquina está rasgando a rua, fazendo ali a obra e começa a fechar o canteiro, isso e aquilo, né? Nós temos... Quais são os aparelhos públicos hoje? Restaurante comunitário, a creche, a escola... Você fala de indicação? Isso, para que aconteça, os próximos. Olha, na gestão, logo quando eu entrei, o governador Ibanez chamou a gente lá e elencou 7 equipamentos públicos, né? 7? Que era uma creche, né? Uma escola de primeira infância, restaurante comunitário, UPA, Administração Regional do Araponga e uma UBS. Qual foi a nossa dificuldade durante esses 3 anos que eu estou lá? Exatamente dia 14, agora fez 3 anos que eu estou lá. Primeiro foi a criação da administração regional. Foi-se 1 ano de documento, se criando CNPJ, se criando quadro de despesa, se criando tudo. Então foi-se 1 ano. Depois veio as indicações. Nós recebemos um documento, quando eu cheguei lá, com 92 indicações para equipamentos públicos. 92 lotes que são de proprietários que eu conheço dentro do Araponga. Entendeu? Eu tenho vários lotes lá que são pessoas do meu conhecimento e eu fiz um relatório, entreguei na mão do Zé Humberto, falando, Zé, 92 lotes que vocês passaram aqui pra gente, todos esses lotes têm dono. Nós abstemos de mexer nesses lotes. Inclusive tem lotes hoje que foram passados pro Estado. E a gente conhece esse grupo, a gente reuniu esse grupo e eles estão entrando no processo judicial, né? Mas nós temos um documento onde mostra que a administração regional comprovou que todos os lotes que tinha lá já tinham donos. Então eu não tenho como, Johnston, eu, conhecedor daquela área, começar a entrar em lote de alguém lá, que foi o caso dessa parada de ônibus. Nós tivemos um grande embate por causa das paradas de ônibus, porque uma pessoa se denominava dona do lote, mas era o único espaço que nós tínhamos para colocar um recuo. É o único, dentro da água de coco é o único. É o único lugar que Então, nós optamos por comprar essa briga, porque o Estado me entregou e eu falei, não, então essa aqui nós vamos colocar. Mas nós evitamos isso. Por quê? Porque os lotes são pequenos, a Lance tinha essa obrigação desses 15% de área. Como esses lotes não serviram, foi a negociação que foi feita hoje na área do Marisol, né, que o pessoal fala da Garganta. Aí sim, aí foi indicado, né, uma metragem lá, 15% da área, para que a gente crie todos os equipamentos públicos. Então, lá, futuramente, vai ser o centro da cidade. Tá? Onde está a UPA, onde está o CEPI, onde está o SEI, a defensoria está do lado, defensoria pública. Existe um espaço lá que a gente acredita que futuramente pode ser uma rodoviária, não um terminal rodoviário. Entendeu? Que é essa briga que o pessoal fala que tinha que ser lá. Não. O Araponga tem que ser independente, né? E futuramente ela tem que ter seu terminal. Tem que ter sua rodoviária. Porque terminal é uma coisa que a gente precisa para ontem. Não é para hoje, não. Porque nós não temos um terminal. Falar que onde os ônibus saem lá é um terminal, igual eu vejo na TV, o cara fala, o terminal. Não, lá não é um terminal, gente. Lá é uma rua onde os ônibus pegam passageiro. Como é que eu vou denominar um terminal que é no meio da rua? Que não tem um lote público. O terreno, inclusive, é particular, né? E por que criou-se aquilo? Porque os ônibus começaram a sair de lá, tinha esse lote, o pessoal ocupava o lote e as pessoas definiram que lá seria um terminal. Mas lá nunca foi terminal. Qual é o documento que fala que lá é um terminal? Não. Quando a pessoa fala terminal de ônibus, não, lá é uma rua, gente. Onde as pessoas acostumaram a pegar ônibus ali e partir dali. Foi o hábito das pessoas. O terminal é quando se construiu. O Araponga não tem terminal, o Araponga não tem rodoviária. É por isso que nós estamos lutando para que as coisas aconteçam. Então, essa dificuldade que nós temos, Johnston, de documental, eu acho que foi uma grande etapa que nós vencemos. Aí agora que eu quero parabenizar a governadora, entendeu? O que a Celina Leão fez pelo Araponga em 30 dias foi coisa histórica. Aquilo lá vai ficar para a história dos moradores. Entendeu? Porque nos equipamentos públicos, no dia que ela assumiu, foi feita uma reunião com todos os órgãos para resolver. Um mês depois, eu estou com o documento lá. Agora sim. Agora os lotes eles podem partir sim.
para o desenrolar da situação. Bairro de Fátima, 30 anos sem água. Pessoas com necessidade. O governador um dia me liga pro Zé Lopes, eu quero que resolva. Nós fomos lá, 3 dias depois, a CAES está botando uma doca lá. Hoje, a CAES está colocando água legal. Iluminação pública, que ninguém nem sonhava, hoje está entrando dentro do bairro. Então, eu falo para você. Isso acontece por quê? Porque nós temos um cara dentro de Planaltina que faz a diferença. Um cara que sempre foi parceiro da Celina. E na primeira oportunidade que ela teve, ela contemplou o que a gente sempre pediu. No dia que o Pepa pegou a governadora, que botou dentro do carro, no dia de uma festa de divino, e passou com ela dentro do bairro, ele chegou lá no almoço comemorando, falou assim, eu levei a governadora no bairro. E na primeira oportunidade que ela teve, ela contemplou o bairro. Ela contemplou quem precisa. Ela contemplou o Terra Nova. Ela teve lá no Terra Nova, prometeu. E rapidinho nós fizemos. Então, assim, para mim, o Joston, eu hoje sou um cara que, se eu sair da administração amanhã, eu vou sair sorrindo. O Terra Nova também faz parte, então, da parte do Arapuã, ou não? Terra Nova, faz sim, da Poligonal. É até bom você tocar nesse assunto, que ele é muito importante. A gente está chegando quase no final do nosso bate-papo, mas é importante que a gente fale sobre o Terra Nova também. Que é um assentamento. E qual que foi a importância dessa água legal que chegou lá e que as pessoas precisam compreender o que é esse água legal, da energia que chegou lá. Aí outras pessoas, mais uma vez, querendo se valer da tragédia do outro, porque não sabe o que é ficar sem água, com criança em casa, com idoso. Não sabe o que é ficar sem energia. Não sabe o que é estar num assentamento, numa situação, muitas vezes, de vulnerabilidade. Aí usa da tragédia do outro para poder fazer política. Qual foi a importância, o impacto social para a vida daquelas pessoas, o Água Legal e a participação da administração regional nesse bairro especificamente? O Terra Nova foi um pedido da governadora, né, para que a gente desse uma atenção especial. No PEDOT, ele saiu lá, passivo de regularização, toda aquela área. Uhum. Ali vai colocar o Morada Nobre, Quintas do Amanhecer, que não era, Terra Nova, bairro. Então o PEDOT deixou aquilo tudo passivo de regularização. Entendeu? Se você tem uma noção de quantas pessoas moram ali... Não consigo imaginar. Se você caminhar ali no bairro, você vai ver a necessidade das pessoas. Aí você vai me perguntar assim, todas as pessoas precisam? Não, Josto. Tem gente ruim lá dentro. Tem pessoas que não precisam, que estão com um pedaço de lote lá. Mas para mim, interessa as que precisam. Para mim, interessa as pessoas que estão ali passando necessidade. As pessoas que não têm uma água tratada. As pessoas que têm que puxar um balde para tomar um banho, dar banho numa criança. Para mim, o que interessa é isso. Quem vai falar para mim quem tem que filar ou quem tem que ficar ou quem não tem, quem é proprietário, é o Estado. A minha obrigação como administrador é correr atrás disso. E hoje eu quero agradecer o presidente aqui da CAESB, super parceiro, Pepa, foi lá num dia, ligou, né, pro presidente, falou, presidente, eu preciso disso. Ligou para a governadora. Entendeu? Esse pedido foi feito há 1 ano atrás, se eu não me engano. 1 ano e pouquinho. Eu peguei representantes do Terra Nova, do bairro, levei até a CAESB e nós viemos lutando. Então, Nelson, lutamos e chegamos ao que nós precisávamos, na conquista. Para mim, se você perguntar se é importante, é. Porque o cara que está lá falando mal da água legal, ele tem água todo dia na casa dele, ele tem a cama para dormir, vai lá naquela comunidade. Vá lá, igual eu cheguei um dia lá, que tinha 20 pessoas sorrindo, feliz, chorando de alegria. Você conhece que lá são 30 anos. Uhum. E eu passava lá para ir ensaiar na Via Sacra quando eu tinha 10 anos. Eu só via os porcos correndo no meio do caminho, as casas do mesmo jeito. Nós estamos vendo uma luz no fim do túnel, pô. Eu te falo, eu vou dar mais 4 ou 5 anos, se Deus quiser, e a governadora estiver eleita, para aquilo ali tomar um destino que precisa ser dado.
honestidade, entendeu? Lealdade àquelas pessoas que ali estão. E que seja feito como está fazendo Terra Nova. Quem não é de propriedade daquilo, quem está lá para usar do povo, que a polícia resolva. Não é eu que vou resolver, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero é que as coisas aconteçam, eu quero que as coisas cheguem. Entendeu? Que as pessoas tenham benfeitoria. Onde você imagina o Arapuanga daqui 5 anos? Eu imagino ele no mesmo lugar, mas que seja uma cidade digna das pessoas morarem. Entendeu? Que as pessoas já têm o prazer de falar assim, eu não saio daqui. Eu conheço várias pessoas que falam, eu amo Arapuanga, eu não saio daqui. Mas quando você me faz essa pergunta, eu não olho no Arapuanga hoje, porque o Arapuanga é consolidado. Uhum. Vai quem mora ali no centro do Arapuanga e pergunta se ele quer vender. Pergunta se ele quer sair. Um outro quer, por quê? Porque melhorou de situação, aí já quer morar num bairro nobre. Mas quem convive ali ama o Arapuanga. O que eu penso daqui 5 anos no Arapuanga é que se Deus abençoar, eu vou estar passeando lá e falando, olha, o bairro está mudando. Olha, o Terra Nova hoje está asfaltando. Olha, o Morada aqui, que tem quantos anos Morada Nova, pô? Ixi. O Morada Nova, se brincar, é muito mais velho que esses bairros aí. Sabe qual foi o primeiro processo que entrou, que nós sabemos lá do Morada Nova? 2023. Quando nós entramos lá, que era uma cratera. Nós procuramos nos arquivos, não tem nenhum processo anterior a isso. Hoje, nós temos um processo rodando na Codevasp que vai interligar o asfalto do Aprodamas até sair no Vale. Né, da escola Aprodamas ali até sair no Vale. É um Lzinho? É, mas se a gente conseguir uma conquista. Então a gente, por exemplo, o Morada Nobre é um bairrozinho que quantos anos nós estamos ali e quando que ele foi contemplado? Porque quando eu cheguei lá, não passava nem carro. Hoje as pessoas reclamam, mas vai lá, o que era e o que é hoje. Mas as pessoas precisam de melhorias. E como você falou, como eu vejo Araponga daqui 5 anos, pô, já pensou eu daqui 5 anos estar lá aposentado e passeando lá e olhando e falando Almoçando assim, no restaurante comunitário. Almoçando no restaurante comunitário e falar assim, eu fiz parte disso. Entendeu? Pode ser, as placas que não tem meu nome, não tem não. Não vou dizer Mas usando a coração... UPA, porque senão vai estar passando mal, né? Mas sabendo que a UPA está lá. É isso. A vontade é essa, de ver um Araponga que a população lá merece. Não é só o centro que merece, não. Não é só aqui Brasília que merece ser vista com carinho. O Araponga, o subúrbio, as localidades que mais precisam, eu acho que tem que ter essa visão. E o gestor público é isso. A gente está lá para pedir, para mostrar para a governadora o quanto é importante. E é o que eu falo para você. A gente tem feito isso e a gente tem hoje, cada canto do Araponga, eu tenho um documento falando da necessidade, do que veio, do que é promessa e do que temos que fazer. Para a gente encerrar, então vamos a um ping-pong aqui. Respondendo com uma palavra, hein, Serginho? Vixe, agora ficou difícil, então. Vamos lá. Uma qualidade indispensável para um gestor. Só uma palavra só? Uma palavra, Serginho. Verdade. Muito bem. Um desafio. Vencer. Uma conquista. Realização. Uma obra importante. São tantas para escolher uma. A UPA. A UPA. Um lugar especial no Arapuanga. A minha casa. Bom. Uma palavra que define Arapuanga. Trabalho. Um sonho para a cidade. Essa eu não consigo responder só em palavra. São a realização das pessoas que mais precisam. A vitória das pessoas que estão ali, que realmente vieram do nada e ali elas construíram suas vidas, porque quando eu cheguei no Araponga também era muito difícil. E quando eu cheguei no Araponga, ele era um Terra Nova da vida, que não tinha nada, era um bairro que não tinha nada. Então, eu consigo responder isso com bastante palavra. É a realização do que aquelas pessoas ali necessitam, eles alcançarem. Família. Tudo. Fé. Muita. Deus sempre à frente de tudo. Futuro. Paz, tranquilidade. Já pensou em desistir da administração? Várias vezes. É isso aí. Então, que você possa ser muito bem-vindo várias vezes que você precisar.
o nosso microfone do DF em Pauta vai estar à disposição e queria que você fizesse seu agradecimento. O microfone é seu. Quero agradecer primeiramente a você pelo convite. O DF em Pauta, eu acho que tem esse dever de mostrar para a comunidade, né? Essas situações. É muito bom a gente ter um espaço para que a gente possa falar também. Quero agradecer a nossa governadora que tem feito de tudo pela cidade do Araponga. Entendeu? Tem sido uma pessoa diferente na vida daquelas pessoas em tão pouco tempo, né? Não poderia deixar de agradecer ao deputado Pepa por tudo que ele tem feito nessa gestão, por ter me dado essa oportunidade e por falar, Diósto, que hoje eu vejo um deputado presente na cidade e eu vejo a cidade evoluindo, né? E aqui, se eu for falar em agradecimento, eu tenho muitas pessoas que eu tenho que agradecer. Hoje eu tenho uma namorada que é maravilhosa, cuida da minha vida, eu tenho filhos maravilhosos, entendeu? Eu tenho minhas irmãs que são tudo para mim na vida. Então, hoje, eu falo para você em realização, em conquista. Hoje eu sou uma pessoa que sou realizada no meu trabalho. Quero agradecer imensamente a toda a equipe da Administração Regional do Araponga, desde a pessoa que acorda cedo, que eu chego lá, o café está pronto, desde a pessoa que está lá limpando a minha mesa, até a pessoa do Sérgio Araújo que está lá, do meu chefe de gabinete, do meu coagê, do meu coordenador, entendeu? Então, assim, hoje, se eu for falar em agradecimento, eu tenho que ir primeiramente a Deus e depois eu vou passar o dia agradecendo porque a minha vida é realizada, eu sou um cara feliz porque eu consigo ter as pessoas do meu lado, eu consigo interagir com as pessoas, mesmo na dificuldade, mostrar o quanto a gente tem um compromisso com a nossa cidade e com as pessoas que ali vivem. Beleza, Serginho? Você é essa pessoa, né? Fácil de lidar, fácil de esclarecer as coisas, isso é muito bom. E o DF em Pauta é isso aqui, é esse bate-papo, é esse esclarecimento, jornalismo claro, direto, sem dar volta, justamente para fortalecer a democracia e para trazer projetos, para trazer para você, morador do Arapuanga, uma informação tão boa como foi essa, a entrevista com o nosso administrador Sérgio Araújo, que trouxe todas as informações necessárias para todos nós. Então, muito obrigado, acompanhe todos nós, seguimos sempre juntos, um forte abraço e até mais.